por conta de que uma ovelha se desvie. É melhor que você amarre uma pedra e se jogue no mar. Então, todas as nossas atitudes, nosso exemplo, tudo está sendo anotado, contabilizado, e um dia prestaremos contas. Ontem, nós falamos muito sobre esse poder da unidade no lar, de alguns pilares, de como a gente ter a nossa vida, o nosso lar abençoado a dois, de como ter as nossas finanças ajustadas a dois. Não sei se alguém esteve aqui ano passado, que eu também tive aqui, nós falamos muito sobre como sermos bons mordomos na área financeira, como saber gerir seus recursos, como aprender a administrar. Porque, queridos, amanhã talvez eu vá falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar amanhã muito sobre princípios de fidelidade. E para nós honrarmos a Deus e sermos exemplos nessa área, e sermos bons mordomos, nós precisamos praticar princípios de fidelidade e honra a Deus e também de boa administração. Porque todos os recursos que Deus nos abençoa, nos dá, dos 100%, uma parte nós investimos e devolvendo para o reino. E a outra parte, bem maior, cabe a eu e você saber usá-lo, usufruir e cumprir o propósito dele. Amanhã eu vou estar falando mais sobre isso. Mas o que eu estou querendo trazer hoje aqui é que nós possamos entender uma coisa, que a parte de mordomia ela é muito importante, principalmente a parte de mordomia financeira, para, como eu falei, sermos esses bons exemplos de cristãos, darmos testemunho, através do nosso exemplo, ganharmos pessoas, e não só isso, também sermos um instrumento para abençoar muitas outras vidas. Mas a mordomia, por isso que é importante nós trazermos esse assunto hoje, que ela não se restringe só a isso. Talvez você possa ter vindo aqui hoje pensando assim, vamos falar uma palavra sobre dispenseiros, sermos bons mordomos do Senhor, nós vamos aprender muito sobre gestão, sobre gerir os nossos recursos. Isso foi da vez passada que você perdeu, se você não veio. Amanhã eu vou falar um pouquinho, mas hoje Deus tem algo diferente e precioso para você, que muitas das vezes você não imagina que você também precisa ser um bom mordomo nessa área. Então, por isso da importância de nós trazermos o assunto de mordomia aqui para a igreja. Eu acho que o Senhor ele quer falar muito conosco hoje, porque ele é de extrema, gigantesca importância, porque nós precisamos entender o mais essencial, que tudo que temos e tudo que somos é dele. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos achar que a prosperidade, a nossa boa situação financeira, talvez, foi pela força do nosso braço, foi porque nós somos inteligentes, foi porque nós ganhamos muitos likes, muitas pessoas curtiram e nós se tornamos influencers de sucesso e fui muito inteligente, estudei muito, me capacitei muito. Isso é mérito seu? Sim. Mas a palavra de Deus diz que uma folha seca não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, entenda uma coisa. Se temos algo de bom, eu e você, é Deus. Não é outra coisa. Porque se tirar o Espírito Santo da nossa vida, não nos resta absolutamente nada. Porque a nossa carcaça, o nosso velho homem, ele vai aparecer e só aparece coisa ruim. Então, queridos, nós precisamos já partir desse princípio. E entender que o que somos, tudo o que temos, se chegamos a algum sucesso ou não, não é mérito nosso, mas é mérito do Senhor. Amém? Então vamos partir desse princípio e entender que mordomia, na palavra, se você pegar o grego, eu não gosto nem muito de trazer tanto desses estudos, mas é bem simples, o grego é oikonomos, que significa o servo da casa. Então a palavra mordomia, ela nada mais é do que isso, é um servo, ser um servo fiel, ser um bom administrador, um bom dispenseiro da casa e das coisas que Deus nos deu. E na Bíblia nós estamos repletos de exemplos de excelentes homens de Deus, de excelentes mordomos que fizeram a diferença. Eu poderia citar aqui pelo menos uns 4, mas eu quero trazer só um, que eu acho que é um dos que eu mais gosto. Quem aqui conhece o José do Egito? Né? Acho que todos já ouviram falar dele. Gente, que exemplo. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, se você quiser até anotar, em Gênesis, capítulo 39, 4, 6, ele diz: logrou José mercê perante ele, a quem servia,
E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que eu fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Se você não anotou, Gênesis 39, do 4 ao 6. Então, queridos, a palavra ela nos diz algo muito forte, que o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. Amados, o Senhor ele abençoou a casa de um egípcio por amor a José. E eu pergunto a você, será que se nós saímos daqui entendendo que tudo que nós somos e tudo que temos é do Senhor, que nós somos simplesmente mordomos, se nós entendermos que mordomia ela é um estilo de vida, se nós deixarmos com que esse estilo de vida entre nas nossas vidas e nós sairmos daqui com esse entendimento, será que Deus não vai abençoar a minha e a tua vida? Se Ele abençoou a casa de um egípcio por amor a José, será que Ele não vai abençoar a minha e a tua casa? Se nós seguirmos esse estilo de vida, se nós entendermos que a conquista que temos, os bens que temos, a saúde que temos, a família que temos, ela não é nossa, a vida que temos, ela é do Senhor, e para Ele toda honra e glória. Então, se nós entendermos isso e levarmos isso como estilo de vida, será que o Senhor ele não vai abençoar a minha e a tua casa? Será que o Senhor não vai abençoar o meu e o teu trabalho? Será que Ele não vai abençoar, amados? Se Ele abençoou um egípcio, eu já vou até alertando, se tem algum empregador aqui, contrate um homem de Deus, que a tua empresa vai ser abençoada por conta dele. Deixa ele aí ajudar a se coordenar teus negócios, te abençoar, quem sabe, né? Então, amados, mordomia ela é um estilo de vida. Então, assim, se nós sairmos daqui com esse entendimento, pode ter certeza, isso é o Senhor quem fala, Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus negócios, os teus sonhos. Então, saia daqui com esse entendimento, tá? Porque Deus ele pode fazer muito mais do que você pensa. Então, mordomia, queridos, ela é um privilégio. Ela é uma oportunidade que Deus nos dá de servi-lo. O Senhor ele não precisa de nós, mas Ele nos dá esse privilégio de servi-lo em cuidar de todas as coisas a qual Ele tem e permite com que nós possamos alcançar. E aí, hoje, eu não queria trazer a mordomia da área das finanças. Você pode estar pensando, meu Deus, e agora? Se não é para nós administrarmos bem os bens, as coisas que Deus nos deu, o que é que nós temos que ser administradores? O que é que nós temos que ser bons mordomos? A gente pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. Eu queria convidar você a anotar ou a ler. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20 o quê? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, nesse contexto de 1 Coríntios, Paulo estava falando à igreja de Corinto sobre os problemas de imoralidade sexual. Um pouquinho antes, lá no versículo 12, Paulo ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Paulo estava repreendendo a igreja e aconselhando a eles terem cuidado com a pureza, com a santidade, a eles exercerem a pureza, todos em santidade, e se afastar de todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. E a Bíblia fala que nós fomos comprados por um alto preço, e nós glorificaremos a Deus através do nosso corpo. Então, queridos, hoje eu queria falar para sermos bons mordomos do corpo. Porque o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Sabe, muitas das vezes, na área de moralidade sexual, de pureza, santidade, a gente até
consegue, desvia os olhos ali, depois que a gente aceita Jesus, se torna uma nova criatura, a gente busca se livrar das mazelas do velho homem, e a gente começa a buscar a santidade, buscar a pureza, mas muitas das vezes a gente se pega e não se percebe que tantas outras áreas, no que diz respeito ao nosso corpo, a gente negligencia. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e se nós estamos glorificando a Deus através do nosso corpo, o que mais a gente precisa fazer? A Bíblia fala que o nosso corpo ele foi criado por Deus. Lá em Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós já começamos a entender que, primeiro, o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. E que o nosso corpo foi criado e formado por Deus. E segundo o finalzinho do texto, ele diz que o nosso corpo glorifica a Deus, que nós podemos glorificá-lo através do nosso corpo. 1 Coríntios 6:20 diz: Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, amados, desde 2024, mais ou menos, nós estamos sendo muito ministrados sobre esse assunto. Acho que vocês já devem ter visto uma explosão aí na área fitness, né? Muitas academias em todo canto. Eu não vou nem fazer propaganda de academia, até porque a minha é lá em Maracanaú, ninguém daqui vai, né? Mas o porquê de trazer esse assunto hoje que eu considero de extrema relevância? Porque muitas das vezes, amados, o nosso dia a dia, o nosso trabalho é muito árduo. Como o pastor falou, às vezes 100% aqui do nosso trabalho, a gente está correndo, trabalhando só para pagar dívidas. E a gente se desgasta muito, às vezes a gente passa uma semana toda atribulado, vai para um lado, vai para o outro, faz isso, faz aquilo, chega em casa no final da noite e diz: meu Deus, eu fiz tanta coisa. Mas quando a gente para refletir, às vezes aquela tanta coisa que a gente fez, não produzimos nada, porque às vezes era só apagando incêndio, resolvendo problemas. E a nossa vida ela é corrida. Nós temos trabalho, para quem serve na igreja tem às vezes o ministério, tem seus negócios, tem família, problemas na família que você, marido e mulher, filhos, às vezes problema com a outra parte da família, os agregados, primos, enfim. A nossa vida ela é muito cheia de desafios. E muitas das vezes a gente corre para um lado do outro, quando pensa que não vai dormir, é meia-noite, 1h, não se alimenta direito, passa-se um tempo, acorda cedo demais, corre para o trabalho de novo, quando a gente vai passar aí um mês, olha, a gente tem dormido pouco, quando pensa que não, a idade está chegando, o cabelo branco está chegando, e a gente tem negligenciado muito o cuidado com o corpo, a alimentação e muitas outras coisas. E quando a gente estava sendo muito ministrado isso, há muito tempo atrás, em 2024, a gente teve o privilégio de participar de um seminário com o pastor Luciano Subirá, não sei se alguns aqui conhecem. Para mim, ele é dos grandes pastores e referência para a minha vida. Eu acho que todo mundo tem alguém como referência, assim, algum pastor como referência. Eu tenho vários e um deles é o pastor Luciano Subirá. E nós estávamos nessa conferência quando ele contou um testemunho que aquilo ali me impactou muito. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ver esse testemunho, eu acredito que ele está até no YouTube. Mas ele contou que em 2022, ele estava numa conferência em São Paulo, e quando ele estava nessa conferência em São Paulo, eles tinham um pastor lá que era muito conhecido, e ele queria ter a oportunidade de conversar com esse pastor, agora não me recordo o nome dele. E antes de iniciar a conferência, para os conferentistas estava uma mesa cheia de comida e tal, e eles estavam reunidos lá, saboreando, comendo alguma coisa, e naquele dia a mesa que estava lá para atendê-los era uma mesa bem saudável. Ela tinha muitas frutas, verduras, produtos naturais, sucos e etc. E aí, quando ele viu aquele pastor pegando aquele prato ali, bem pouquinho, bem, cuidadoso, e nós sabemos que uma coisa que já é um ditado que às vezes não é tão legal, mas é um ditado que todos conhecemos, que o que crente gosta de fazer é comer. Não é verdade?
Muitas das vezes nós nos reunimos como célula, reunimos como igreja, setor, a toda comunhão. Tem que ter comida e há muito comida, né? Hoje mesmo eu estava num churrasco ali maravilhoso. Então o pessoal sempre diz, rapaz, a gente não faz outra coisa no farré não, mas comer a gente come muito. E isso realmente é verídico. Enfim, voltando ao assunto, aí o pastor Subirá estava lá, viu aquilo ali e pensou, pronto, agora eu vou ter a oportunidade de falar com aquele pastor e dali a gente conversar. Então ele chegou lá, fez um comentário sobre o prato, também não vou lembrar o comentário agora, mas esse pastor olhou para ele e disse assim, oi, Subirá, você tem quantos anos? Aí ele, eita, já perguntou assim a idade, lá vem sermão, né? E aí ele falou, tinha 40 e tantos anos já na época, acho que na época ele devia ter um pouco mais de 43, eu acho, não me recordo agora, mas ele tinha mais de 40. E esse pastor falou, olha, eu estou lhe perguntando, sabe por quê? Porque, assim, eu já tive no passado, eu já tive uma situação na qual eu comia muito ruim, me comportava muito ruim, era um pouco desregrado nessa área, e o Subirá pensou, então você era um pouquinho fortinho, gordinho e tal? Ele disse, não era isso. Eu era magrinho e tudo, mas assim, eu servia tanto a Deus, buscava tanto a Deus, que eu não dormia bem. Muitas das vezes eu acordava 2, 3 horas da manhã, fazia meu tempo ali com Deus, buscava a Deus e passava horas acordado. E muitas das vezes, quando eu parava para analisar, eu só dormia de 2 a 3 horas por dia. E Deus falava comigo. Eu era muito usado por Deus, viajava muito, ministrava muito, fiz tantas coisas. Deus falava muito, eu buscava Deus na madrugada, Deus agia, eu jejuava muito e Deus falava comigo. E eu sempre estava ali sendo usado por Deus. Só que eu jejuava de forma errada, sem ter acompanhamento, e minha vida foi acontecendo. Com 41 anos de idade eu morri. E morri. Como assim? E ele disse, com 41 anos de idade o meu corpo ele não aguentou. E eu tive parada cardíaca, fui para o médico, tive que ser reanimado a primeira vez, deu certo, tive a segunda parada, fui reanimado pela segunda vez, tive a terceira parada, fui reanimado pela terceira vez, e a quarta parada os médicos não conseguiram me reanimar. E naquele momento Deus ele me deu um privilégio de eu ver o que ia acontecer. E ele conta que o espírito dele saiu do corpo e ele chegou a ver o momento em que o médico tentou reanimá-lo pela quarta vez, não conseguiu, tirou a aliança do dedo, a esposa dele estava ao lado, já chorando, e o médico disse, olha, infelizmente não tem mais o que fazer. O médico pegou o prontuário, deu o horário da morte. Ele, inclusive, viu o horário que ele morreu. E ele disse que naquele momento em que ele estava vendo tudo aquilo, alguém já viu esse testemunho? Só levanta a mão. Muitas pessoas, coisa boa. E quando ele viu tudo aquilo, ele disse que sentiu uma presença muito forte atrás dele, e ele sabia que ele era Jesus. Só que ele disse que aquela presença era tão forte, que ele sabia que ele não podia se virar. E ele sabia que naquele momento era Jesus, e naquele momento Jesus chegou próximo dele e disse assim, você viu o que você fez? E ele disse que Jesus deu o privilégio de ele não só ver aquele momento, mas de ele ver o momento do enterro dele, a qual ele estava sendo enterrado. E no momento do enterro, pessoas iam até o caixão, pegavam no caixão e diziam, esse homem era tão usado por Deus. E Jesus levou ele tão cedo. E ele dizia, você está vendo? Além de você ter parado, impedido, todos os planos que eu tinha para a sua vida, porque você poderia ter feito grandes coisas. Além de você ter parado todos esses planos, eu ainda estou sendo culpado pela sua morte. Porque as pessoas estão me julgando e estão dizendo que foi eu que te levei. E ele teve esse privilégio, queridos, e aí ele voltou à vida, foi reanimado. E aquilo ali impactou muito, né, a vida do pastor Luciano Subirá. E ele começou uma saga de escrever e ministrar sobre esse assunto. Inclusive, eu trouxe só aqui a nível de conhecimento. O seminário se baseava sobre esse assunto, e ele escreveu 2 livros. Um dele é O Cuidado do Corpo. Se você quiser adquirir, leia, muito bom. Ele fez o seminário em cima desse livro. E ele escreveu um segundo livro, esse eu não li, Rumo aos 120 anos, que é escrito por ele e Dr. Aldrin Marshall. Não sei se é um doutor a qual ele se consultava, e o doutor, inclusive, se eu não me engano, é até cristão.
e buscou aconselhá-lo muito nessa área, e ele fez vários estudos científicos e escreveu esse livro também. Então, assim, ele trouxe muito esse assunto porque ele percebeu também a importância do que é o cuidado no corpo. O nosso pastor Eibe, acredito que todos vocês também já conhecem, ele fala muito que ele vai viver até os 120 anos. E as pessoas perguntam, pastor, como é que o senhor sabe disso? Ele, olha, primeiro porque eu honro meu pai e minha mãe. É o primeiro mandamento com promessa. A palavra de Deus diz que se você honrar pai e mãe, seus dias na terra serão prolongados e tudo que você fizer será bem sucedido. Esse é o primeiro sinal. E segundo, porque eu me cuido. Então, queridos, esse é o maior desafio hoje que nós temos e precisamos entender que se nós queremos com que Deus também cumpra todos os propósitos que Ele tem nas nossas vidas, precisamos ser bons mordomos do nosso corpo. Nós precisamos cuidar, queridos, porque muitas das vezes nós só nos preocupamos com imoralidade sexual, nos preocupamos em sermos bons mordomos nos bens, administrar os recursos, mas se nós fizermos tudo isso, principalmente pensando a longo prazo, e não cuidarmos do nosso corpo e não tivermos saúde, para cuidar, direcionar os nossos filhos, os nossos netos, a cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui não seremos grandes pastores, não seremos grandes avivalistas, missionários, talvez, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, Deus ele pode te usar e Ele vai te usar grandemente. Ele vai te usar na tua família, Ele vai te usar para tu cuidar e direcionar os teus filhos a transformar essa geração, mas para isso você precisa estar saudável. Você precisa saber que o teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E se você negligenciar isso, você vai impedir a realização de grandes sonhos e grandes projetos que o Senhor tem. Então eu já quero te alertar, amado, a olhar para isso, ter esse cuidado, ser esse bom mordomo. Quando a gente fala de mordomia do corpo, não é só o bem-estar do corpo. Eu vou até dar algumas dicasinhas de você cuidar do seu corpo, coisa tão simples que eu acho que todos sabem. Mas quando se fala de mordomia do corpo, a gente fala de mordomia do corpo, mordomia do que pensamos, mordomia do que falamos. Porque se pensamos coisas que não agradam, nós vamos encher o nosso pensamento, o nosso racional, o nosso coração daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não edifica. A palavra de Deus diz, se tivermos de pensar em algo bom, que pensamos em algo que seja eterno, que vem do céu. Se nós não tivermos cuidado com os nossos olhos, estaremos trazendo impureza para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa alma, e estaremos também, possivelmente, tendo problemas mentais. Então precisamos ter esse cuidado. Precisamos sabermos ser bons mordomos das oportunidades. Você sabia que existe mordomia das oportunidades? Porque o Senhor ele sempre vai abrir uma porta na tua vida. Muitas das vezes a gente pensa, poxa, eu não fui tão abençoado, eu nunca tive oportunidade na minha vida. Teve sim, ou vai ter. Mas será que você está preparado para isso? Será que hoje você é fiel no pouco, para que no muito você seja colocado? Muitas das vezes nós queremos que o Senhor ele abra uma porta de emprego nova, que Ele abra um negócio novo, uma sociedade nova, para que a gente possa prosperar financeiramente, talvez. Mas se a gente não sequer pega o salário que estamos ganhando hoje e fazemos uma boa administração, a gente não tem reserva, a gente não tem investimento. Se hoje chegasse um cara para fazer uma sociedade com você e dissesse assim, amado, eu quero botar um negócio contigo, tu tem aí 10 mil para investir comigo? Tu tem aí 20 mil, 50 mil? Se aparecesse uma oportunidade de você comprar um negócio de alguém que estivesse quebrando, você teria recurso para fazer isso e botar um negócio para frente sabendo que ia dar certo? Então, isso é mordomia de oportunidades também, mordomia de influência. Sabemos que você e eu somos influenciadores onde quer que estejamos. Não precisamos ser youtubers, mas na nossa casa a gente influencia, no trabalho a gente influencia. Então, isso também é mordomia. Então, isso retrata tudo no quesito mordomia do corpo. Então, nós precisamos entender que ser bons mordomos e dispenseiros de Cristo não é só cuidar dos bens materiais. Não é só eu pegar o salário que o Senhor me deu, eu devolvo a parte que é dele e os 90% eu vou saber administrar bem certinho. Não é só isso. Deus ele quer um pouco mais. Ele quer que você se cuide. Ele quer que você cuide do corpo, do templo e morada do Espírito Santo, do que você pensa, do que você olha, de como você influencia, das oportunidades que estão abrindo na sua porta e você está dizendo sim ou não.
Então, amados, mordomia é tudo isso. Eu lembrei de um outro exemplo e de uma frase que também marcou muito a minha vida. Existia um missionário, na verdade não era missionário, ele era um avivalista escocês. Ele era um avivalista escocês, eu acho que o nome dele era Murray alguma coisa. Não vou lembrar agora. Mas ele morreu aos 29 anos. E sabe o que ele disse no leito de morte? Com 29 anos? Ele disse: o Senhor me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Agora já não tenho como mais levar a mensagem. Quando ele fala isso, ele se referia ao corpo dele. O Senhor, ele te deu um cavalo e uma mensagem. Se você não cuidar do cavalo, como você vai levar a mensagem? Então, isso é muito forte. Então, amados, se você veio até aqui hoje, saiba que o Senhor, ele tem muito mais para fazer na sua vida. Como um bom mordomo na área financeira, ele quer te abençoar, ele quer te prosperar. Mas ele precisa com que você também entenda e saia daqui com esse entendimento que tudo que você tem, tudo que você é, o seu corpo, as suas finanças, o que você pensa, o que você vê, se você não zelar isso, administrar bem isso, cuidar bem disso, você pode estar, sim, impedindo todos os projetos que o Senhor tem na tua vida. Amém, amados? Então, queridos, nós temos alguns deveres para com o corpo. Coisas muito simples. Mas, primeiro, alimentação saudável. Amados, é muito bom comer coisa que não pode. Tomar uma Coca-Cola geladinha com bolo de chocolate, uma coxinha. Isso é excelente. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Sabe? É só ter cuidado. Sabe aquela palavra que se chama equilíbrio? É termos isso na nossa vida. Vai ter momentos que vai dar certo tomar? Sim. Comer, sim. Mas tudo que é excesso, mata. A minha esposa, minha amada esposa que está aqui, antes de nós casarmos, ela tinha gastrite em alto nível, quase dando úlcera. Por quê? Má alimentação. Lá vai eu falando da minha esposa de novo. Já falei ontem, né? Não falando de novo. Mas eu amo demais ela sabe disso. Eu falo coisas boas também, gente. Mas assim, quando nós casamos, a minha esposa, tudo que ela comia, atacava a gastrite. Qualquer coisinha atacava a gastrite. Quase toda semana, eu e ela estávamos indo para o hospital. Não era, irmãozinho? Teve um dia que ela tomou 2 dedinhos de Coca-Cola. A gente foi para o hospital. Nesse dia eu fiquei pé da vida. Eu disse, tu gosta, né, bichinho, de sentir dor? Mas por quê? Porque no passado, a educação dela, na verdade, não é uma educação. Na verdade, ela não tinha um discernimento. E ela acordava de manhãzinha, antes de tomar água, o que ela pegava? Uma latinha de Coca-Cola. Junto com isso, comia uma coxinha. Ia para a faculdade, ia para o trabalho. Lá no trabalho, Coca-Cola. Ia para a faculdade, Coca-Cola. Quando passava o dia, ela chegava em casa, meu Deus, eu não tomei água hoje. Quase teve problema. Tivemos que fazer o quê? Reeducação alimentar. Isso foi em 2017, amados. Nós casamos em janeiro de 2017. E eu acredito que, finalzinho do ano de 2017, a minha esposa entrou nesse propósito, começou a fazer reeducação alimentar, e hoje, graças a Deus, não vou dizer que ela está 100% curada, mas aquelas visitas que nós íamos no hospital, faz muito tempo que nós não vamos. Aqui e acolá, quando acontece uma coisinha, ela sente ainda uma dorzinha, inclusive fez até uma consulta esses dias. E aí vem uma outra parte, um outro dever que nós temos de cuidar com o corpo, queridos, fazer consultas, exames preliminares. Isso faz a diferença. Muitos de nós têm medo de ir no hospital. Eu não vou não, porque se eu for, eu vou descobrir as coisas ruins. Amado, você prefere descobrir enquanto dá para tratar ou descobrir morrendo? Aí você é quem decide. Então, assim, a reeducação alimentar, ela faz a diferença. Esses exames periódicos, de vez em quando, cara, faz um checklist, vai ali numa clínica, paga lá um hemograma completo, tira uns 10 frasquinhos de sangue, faz todos os exames possíveis, avalia tudo, vê o que você pode diminuir ou não. Sabe, é muito importante, pelo menos uma vez no ano, fazer isso, amados. Reforço. Se você quer viver o melhor de Deus na tua vida, se cuida. Se você não fizer isso, de que adianta daqui a alguns anos você estar aí ruim de saúde, sem conseguir, as pessoas
te ajudando a comer, a se vestir. Então, assim, Deus ele tem o melhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Outra coisa, higiene do corpo, check-up no médico, já falei, o sono adequado ou o descanso. Sabe, muitas das vezes nós queremos ser melhor que o próprio Deus, porque Deus ele descansou no 7º dia. E muitas das vezes nós não queremos nem descansar, não queremos nem ter um sono de qualidade. Se é comprovado cientificamente que eu acho que de 6 a 8 horas de sono é o ideal, eu acho que pelo menos 8 lá, por que a gente faz diferente? Por que a gente dorme menos? Se o ideal é 8. Então, assim, não precisamos querer ser mais inteligente que Deus e que os outros não. Vamos seguir. Fazer atividade física, como comentei. Ter tempo de lazer. Por isso que é importante, quando eu falo muito de finanças, você separar uma parte do seu dinheiro para um lazer. Muitas das vezes a gente está tão atarefado, tão por aqui de dívidas, que a gente não consegue nem investir no reino, nem devolver aquilo que é do Senhor, nem sair, porque a gente está atarefado de dívidas. Mas sabe por quê? Porque você fez decisões, tomou decisões erradas. Muitas das vezes você ganha um salário mínimo e quer viver de 2. Você ganha 2 salários mínimos e quer viver igual o seu vizinho que ganha 10. Você quer viver o padrão dos outros. Você não tem saúde, nem controle emocional para não comprar um iPhone 17 de 360 vezes. Então, como que a sua saúde financeira vai estar boa? Então, nós precisamos entender isso. Tudo é um equilíbrio, tudo é pé no chão, é entender, para que nós possamos também tirar esse tempo de lazer. Porque isso é muito e muito importante para o corpo e para as nossas vidas. Como eu já falei, pureza e santidade, não fazer uso de vícios. Infelizmente, temos muitas pessoas ainda que têm certos vícios, e às vezes são vícios legais, como o vício em bebidas alcoólicas, vícios em a Coca-Cola e muitos outros. Então, amados, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que eu quero que você guarde ela no seu coração, que é: você não muda comportamentos sem mudar valores. Então, se realmente você sair daqui com essa percepção de que ser um bom mordomo é ter isso como estilo de vida, e que você precisa sim, não só cuidar das suas finanças, dos seus bens, mas cuidar do seu corpo, da sua mente, do que você fala. Sabia que falar o correto também é ser bom mordomo? Mordomia do que fala. Então, do que você fala, do que você pensa, das oportunidades, da influência que você dá. Entenda isso. Se você não perceber que isso é importante para a sua vida e é isso que Deus quer, você não vai mudar seu comportamento. Então, se você quer mudar seu comportamento, mude seus valores. Pegue essa palavra de Deus aqui, porque ela tem o que é melhor para mim e para você. Entenda os valores e os princípios que Deus está aqui dizendo para mim e para você o que é adequado. Mude seu comportamento, tenha metanoia, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Uma outra mordomia que eu queria falar muito hoje é a mordomia do tempo. Você sabia que também é muito importante você ser um bom mordomo do seu tempo? Lembra que eu falei no início que muitas das vezes a gente está correndo para um lado, correndo para o outro, se estressa para um lado, se estressa para o outro, e muitas das vezes a gente não para avaliar como que nós estamos gastando o nosso tempo. Amados, o tempo, ele é, eu acho que é é algo tão precioso, é uma das joias, das preciosidades que Deus nos deu, e muitas das vezes nós não sabemos usá-lo, não sabemos administrar da melhor forma. Nós sabemos que o tempo, quando passa, ele não volta mais. O tempo, ele é um milagre que Deus nos deu, mas que não consegue voltar. Quem é aqui que consegue pegar um carro e ir de volta para o passado ou para o futuro? Não tem condição. Muitas das vezes nós só estamos a nos arrepender do que poderíamos ter feito no passado, a remoer o que poderíamos ter feito. Então, talvez você possa estar aqui dizendo assim: poxa, eu já perdi muito tempo na minha vida. Antes de me converter, era ignorante, não entendia muito,
do que Deus queria para mim, do que Deus tinha para a minha vida. Perdi tanto tempo fazendo tanta coisa que não agrada a Deus, em farras, enfim. Tem pessoas que podem estar aqui hoje pensando isso, poxa, desperdicei tanto tempo da minha vida. Tem até um ditado mundano que diz assim, só não há jeito para a morte. E eu ainda corrijo, que eu digo para a morte há jeito, é só aceitar Jesus que você vai para a glória, a morte é só o início. Então, amados, ainda há tempo. Se nós estamos aqui hoje, se nós temos saúde, temos essa disponibilidade para estar aqui hoje, ainda é tempo. Charles Chaplin, ele diz assim, ó, cada segundo é tempo para mudarmos tudo para sempre. Então, o tempo ele é precioso, o tempo voa, passa rápido. Eu sei que nós temos muitos erros, cometemos muitos erros, muitas das vezes não aproveitamos o tempo da melhor forma, mas ainda há tempo. Efésios 5, 15 e 16, ele diz, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando o tempo, ou aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Então, amados, Paulo ele estava falando aqui que nós precisamos fazer essa análise. Como nós estamos remindo o nosso tempo? Será que é como tolos? Como nécios? Como ignorantes? Ou nós estamos aproveitando o nosso tempo como sábios? Será que hoje, quando você faz essa autoanálise, você olha para a sua vida, será que você está deixando o celular roubar seu tempo? Será que você está aproveitando, ainda enquanto jovem, o tempo que você tem disponível para fazer tantas coisas para que o Senhor ele possa ser glorificado? E quando eu falo aproveitar a sua vida para glorificar a Deus, não é só vir para a igreja e louvar e adorar. Queridos, o Senhor ele é glorificado com o tempo que você usa no seu trabalho de qualidade, com o tempo que você usa nos seus estudos, na faculdade. Você precisa entender o que Deus quer para a sua vida nesse momento. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Então nós precisamos entender o que é que Deus quer para mim agora. Aonde que eu posso aproveitar mais o meu tempo? Em que área? Em que lugar? Comece aproveitando o seu tempo, sabe aonde? No seu quarto, buscando a Deus direcionamento para saber o que Ele quer para a sua vida. No seu secreto, busque. Pegue esse direcionamento do Senhor para você entender aonde é que Deus quer que você gaste mais o tempo. Então, entenda que o tempo, ele é esse bem precioso e que não volta mais. E assim como uma vírgula, ela muda uma frase, uma simples atitude, ela muda uma história. Não dá para você querer algo diferente na sua vida se você faz as mesmas coisas. Se você quer algo diferente na sua vida, você precisa fazer algo diferente. Então, comece cuidando melhor do corpo, sendo um bom mordomo, cuidando melhor da administração do seu tempo, usando da melhor forma possível. Colossenses 3, 23 a 24 diz, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, amados, uma das principais ferramentas que nós utilizamos para administrar o nosso tempo é o planejamento. Então, se a palavra de Deus ela está também nos direcionando que tudo que nós formos fazer, quer comer, quer beber ou fazer qualquer outra coisa, nós temos que fazer para o Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é planejar a nossa vida. É parar para dizer assim, poxa, onde que eu preciso organizar? Onde que eu preciso gastar mais tempo? Onde que eu preciso gastar menos tempo? E uma das coisas que eu já começo orientando a você é crie alvos, crie metas. Eu gosto muito de fazer isso na minha vida, de planejar alvos, planejar metas, seja metas de estudo, seja metas na área financeira, seja metas na saúde. Esse é um ano sensacional, um início de ano para você mudar a sua vida. Ontem eu falei muito isso para os casais, para trabalhar em unidade, para trabalhar com metas, para planejar suas prioridades. E você também, seja casado, seja solteiro, é um ano para você querer mudar também. Seja o seu corpo, cuidar mais, seja o tempo com que você está gastando. Então planeje.
faça pequenos alvos. E sabe quais são as vantagens de você criar esses alvos e metas? A primeira, ela vai te motivar a trabalhar. Muitas das vezes, quando nós não temos alvo, não temos meta, não temos motivação. Porque nós não sabemos para onde vamos. E tem aquele ditado que as pessoas gostam muito de falar: se você mirou em nada, acertou em cheio. Se você não sabe para onde está indo, se você não tem um alvo, não tem uma meta, qualquer coisa é bem-vinda. Então, crie isso, planeje. Quando você fizer um planejamento de alvo e metas, você vai começar a saber a remir o seu tempo. Você vai começar a analisar e dizer assim: poxa, se eu tenho um alvo, por exemplo, de talvez estudar fora do país, eu preciso o quê? Aprender outra língua. É a primeira coisa. Então eu vou começar a tirar tempo, ao invés de estar passando no Instagram, vou fazer o Duolingo para começar. Depois vou procurar um curso de inglês. Depois vou começar com A, B, C, D, enfim. Se eu sou jovem ainda, e eu coloco como alvo na minha vida eu constituir família e casar, o que eu preciso fazer? Planejar ter um bom emprego? Planejar ser maduro? Planejar ter uma vida equilibrada? Saber que maturidade ela não se constrói da noite para o dia. Então, se eu quero constituir família, eu tenho que fazer uma construção de alvos e metas para chegar no nível e conseguir, sim, ser um sacerdote, um bom sacerdote do meu lar. Se você tem alvo de ser empresário, ter uma boa empresa, comece a planejar qual é a área que você quer atuar, estude, se capacite nisso, gaste tempo estudando e se capacitando, queridos. Nada cai do céu, não. Nada. Absolutamente nada. As oportunidades podem vir, mas você precisa se capacitar. Lembra das parábolas dos talentos? Deus ele dá de acordo com o quê? Com a capacidade. E mesmo ele dando de acordo com a capacidade, o que ele faz depois? Ele vem e presta conta. E ai daquele com que não frutifica. Lembra do último servo que não fez nada? Só gastou tempo com nada? Ele chegou e disse assim: miserável, porque tu pelo menos não botou esse dinheiro no banco para render? Pelo menos isso. Usasse o tempo a teu favor, os juros compostos. Pelo menos isso. Servo mau. E aí ele tirou daquele que não tinha capacidade e deu para os outros. Então, muitas das vezes nós queremos algo, não temos alvo, não nos capacitamos. Então, amados, se tem esse alvo, é importante criar para poder você se motivar a correr atrás dele. É muito importante. Então, é o primeiro passo. Motive-se para alcançar esse alvo, porque você vai ter uma motivação até para o trabalho, para conquistar ele, enfim. Você vai medir o avanço. Isso é muito interessante. Se você tem alvo, você vai passar 6 meses e você vai fazer uma autoanálise e vai dizer: o que eu avancei nesses 6 meses? Voltando ao assunto do intercâmbio, talvez, eu quero estudar em outro país. Em 6 meses, você aprendeu alguma coisa? Você estudou sobre algo? Você conversou com alguém sobre algo? Defina a direção a ser seguida. Dá mais sentido e entusiasmo no que se faz. Então, se você criar alvos e metas a curto, médio e longo prazo, você vai entender que você tem uma direção a ser seguida e você vai ter sentido na sua vida seguir e buscar. Se não temos alvos e objetivos, tendemos a quê? A preguiça, a desânimo e a comodismo. É tão bom ficar na TV, sentado no sofá, assistindo Netflix, os dorama, ou seja lá, os reality show. É bom, é cômodo, mas o tempo passa, e o que você fez da vida? Aí chega lá na frente, você vai dizer: Senhor, por quê? Por que o Senhor não me abençoou? Por que eu não consegui isso? Por que eu não consegui aquilo? Então, amados, arregace suas mangas. Pare hoje para falar com o Senhor. Tire tempo no seu quarto, no seu secreto. Se você é acompanhado aqui pela igreja, tem discipulador, tem pastores, não sei, cara, busca conselhos. Se você ainda é jovem ou já é casado, enfim, não é tarde. Mas utilize o tempo a seu favor.
Comece a criar seus alvos, suas metas. Comece com coisas pequenas, depois vá avançando para coisas maiores. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter uma motivação nova para poder startar. Outras dicas para você administrar seu tempo. Coisa simples. Planeje dia por dia da sua semana. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Você vai vir aqui receber uma palavra de Deus para a tua vida. Mas segunda-feira, você volta para o seu trabalho, o que você vai fazer? Já faça um planejamento. Segunda-feira, tenho que acordar cedo, tenho que estudar isso, aquilo, outro, vou trabalhar. Enfim, se eu tenho um alvo que é constituir uma família, que é casar, que é ser alguém bem-sucedido, que é ser um missionário, ser um bom pastor, enfim, busque. Amados, se você não sair do canto, se você não colocar alvo, se você não se motivar, você vai viver na mesmice até o Senhor voltar. Não assuma compromissos apressadamente. Isso é sabedoria. Entenda que muitos dos compromissos, muitas das vezes, vão aparecer. E você precisa, além de não assumir apressadamente, aprender a dizer não. Você sabia que muitas das vezes o não, ele é muito saudável para a sua vida? Eu vou falar ministerialmente. Eu lembro quando eu entrei na igreja e eu comecei a discipular meu primeiro discípulo, isso em 2012. E a gente ali empolgado com tudo, querendo fazer isso, aquilo, outro. E meu discípulo na época também querendo abraçar o mundo com as mãos. E a gente foi dizendo sim, 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 fazendo tanta coisa, servindo tanto na igreja, que quando a gente parou para pensar, a gente estava servindo, fazendo as coisas de Deus, mas não para Deus. Porque a gente estava servindo, e não tinha tempo nem para falar com Deus. Nem para ouvir o que Deus tinha para falar ou para saber o que Ele queria das nossas vidas. Por quê? Porque a gente não dizia não. Terça-feira eu estou na intercessão, quarta-feira eu vou para a célula do fulano, quinta-feira para a do cicrano, sexta-feira eu vou discipular o fulano e o beltrano, sábado eu tenho um seminário tal, domingo eu estou servindo na igreja de novo, no outro Tadel eu estou servindo já no outro grupo que eu estou fazendo parte, num dia eu estou no louvor, no outro dia eu estou na mídia, no outro dia eu estou na atmosfera e na intercessão, e aí você faz as coisas para Deus sem Deus. E você achando que está abalando, porque não soube dizer não. Isso vai acontecer na igreja, isso vai acontecer no seu trabalho, isso vai acontecer em qualquer área que você estiver. Então é muito importante, e são dicas práticas para você administrar seu tempo, é planejar dia a dia da sua semana e não assumir compromissos apressadamente e aprender a dizer não. Outro é não deixar, como eu falei, o telefone destruir o seu dia. Quem aqui tem temporizador no seu celular e coloca e respeita? Olha aí, tem um irmão ali que colocou e respeita. Às vezes a gente não coloca, né? Eu só vou deixar aqui 1 hora de Instagram. Quando dá meio-dia, o bicho apita. Vale já? Aí você, só mais um pouquinho. E aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando você vai ver no final do dia, o celular está descarregando. Quando você vai puxar para olhar, 5 horas no Instagram. Aproveitou o quê? Sabe? De que foi benéfico? A não ser saber da vida dos outros. Não estou falando que o Instagram ele é uma ferramenta do capeta, não. Mas tudo é equilíbrio na nossa vida. Saiba utilizar. Tenha maturidade para utilizar. Por que eu não deixo meu filho de 2 anos e 8 meses com o celular na mão? Porque ele não tem maturidade. Se eu deixar ele com o celular, ele vai passar 10 horas no celular, vendo os vídeos dele, assistindo desenho, e vai ficar ansioso. Se eu não deixo meu filho de 2 anos, por que muitas das vezes nós achamos que somos adultos e passamos 4, 5 horas no celular? Não deixe o celular tomar seu dia. Muitas das vezes a gente sai com a família para almoçar, tá 5 pessoas reunidas no almoço, todos os 5 com o celular. E ninguém conversa. E ninguém fala nada. E a comunhão que era para ter, não tem. E aí a gente desperdiçou o nosso dia, desperdiçou o nosso tempo, desperdiçou aquela comunhão, olhando a vida dos outros, muitas das vezes. Então não deixe o telefone destruir seu dia.
Outra coisa simples, até é um ditado, né, popular: mate 2 coelhos com uma cajadada só. Tente, nesse planejamento que você faz da sua rota, do seu caminho, dos seus percursos, você, sabe, tentar fazer 2 coisas. Um exemplo, eu estou querendo estudar para a área tal. Analisa se você tem 1, 2 cursos naquela área, se você vai fazer uma rota tal de carro. Aproveita e passa no caminho X ali, já resolve uma situação, resolve um problema para não ter que voltar. Então, quando você começa a parar e fazer planejamentos, você começa a observar que, às vezes, numa saída de casa, você consegue resolver 2, 3 situações. Quando você não está parado, olhando para o celular, você começa a ter tempo para resolver situações e mata 2, 3 coelhos com a cajadada. Às vezes você para ali, em casa mesmo, sem sair, você resolve 2, 3 problemas e não precisa mais nem sair. Porque às vezes, porque você entrou em contato pelo WhatsApp, resolveu ali e tal, sanou todos os problemas. Então, planeje, amados. A palavra é essa. Analise, planeje, crie alvos, metas e veja o que está tomando o seu tempo e que não está frutificando. Mas, acima de tudo, se tiver de gastar tempo, gaste aos pés do Senhor, orando e buscando esse direcionamento para o que Ele tem para a sua vida. Porque, com certeza, Ele tem muito mais do que você imagina, mas você precisa ir lá na fonte buscar. Você nunca terá tempo suficiente, mas tem todo o tempo que existe. Outro ponto importante, quando se fala de mordomia do tempo, além de você definir alvos, metas, defina seu propósito de vida. Sabe que muitas das vezes nós estamos vivendo sem saber qual é o propósito da nossa vida? Quem aqui sabe qual é o propósito da sua vida? Levanta a mão. Eita, tem um bocado de gente que não sabe. Será que realmente, você que não levantou, você não sabe o porquê que você está vivo, o porquê que você está aqui, qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você sabe a importância do que é você saber qual é o propósito? Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, amados, talvez você esteja indo para uma direção totalmente errada. Se eu fizesse uma pergunta aqui a você bem simples. Se você tivesse ganho na Mega Sena da virada, quanto foi o prêmio da Mega Sena, quem sabe? 1 bilhão? 1 bilhão? É sério, gente? Acredito não nisso. Rapaz, eu nunca joguei na Mega Sena da virada. E nem sabia que daria prêmio bilionário. BI, né? 1 bilhão. Se você ganhasse na Mega Sena sozinho 1 bilhão, qual seria a sua primeira atitude? Quem é que pode falar rapidinho aí o que você faria? Eu queria ouvir alguém. O que você faria com 1 bilhão? Diga aí, amado. Oi? Faria o quê, pastor? Olha, o pastor... Com 1 bilhão, pastor? Começava, né? Rapaz, o banheiro que o pastor ia construir era aquele banheiro que você senta no vaso sanitário, ele lava tudo por baixo, ele tem um YouTube na frente, você conecta tudo, se não duvidar até dirige o sanitário assim dentro do banheiro. Muito bom, banheiro da igreja. Sério mesmo, você já parou para pensar se você ganhasse 1 bilhão, o que você faria hoje? Talvez muitos que estão aí diriam assim, eita que minha vida ia mudar. Não é verdade? Eita que eu ia viajar, eu ia, sei lá, eu ia comprar isso, comprar aquilo. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você ganhasse hoje 1 bilhão e sua vida mudasse totalmente, talvez seja porque hoje você não está vivendo o seu propósito. Porque o correto seria, sabe o quê? Esse 1 bilhão não mudar a tua vida, mas ele potencializar a tua vida, o que tu já está fazendo hoje. Era só isso. Se hoje você está vivendo no centro da vontade do Senhor e seguindo o seu propósito, esse prêmio da Mega Sena, ele ia acelerar isso. Ele ia potencializar isso. Ele não ia mudar a tua vida, ele só ia acelerar. Talvez você possa dizer, mas acelerar já iria mudar. Não. Só acelerou. Ele só iria potencializar. Então já fica de reflexão.
Analise se você sabe qual é o propósito da sua vida e se você está vivendo ele. Porque um prêmio desse, a sua vida não era para mudar de cabeça para baixo, não. Porque se ela fosse mudar, é porque hoje você não está no centro da vontade do Senhor. Lembra da vida de José? A gente citou José hoje no começo. José, onde ele estava vivendo o propósito dele, que era ser um bom gestor. Quando ele foi vendido como escravo, o que ele fez? Se tornou chefe dos escravos. Quando ele foi preso, o que ele fez? Se tornou chefe lá na prisão. Até falou com o copeiro, né? Enfim. Quando ele saiu da prisão, quando ele estava na casa de Potifar, né? Antes disso, ele estava governando e sendo chefe na casa de Potifar. Então, onde José estava, independente da situação, seja como escravo, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ele estava exercendo o propósito dele. Aí, quando ele se tornou governador do Egito, aí ele exerceu de uma forma, né? Acelerou, madura. Sabe, só abrindo um parênteses aqui, que eu acho tão legal essa história, às vezes eu fico pensando, rapaz, se eu tivesse na pele de José, que fui vendido pelos meus irmãos, quando eu assumisse governador do Egito, os cabas chegassem lá, eu mandava prender tudinho, dava piso em tudinho, eu ia me vingar desses caras. Esse talvez era o nosso coração. Meus irmãos faziam um negócio desse comigo, querendo me matar. Mas é interessante que Deus tem um propósito em tudo, né? Foi preciso ele passar por tudo isso, ser escravo, ir para a casa de Potifar, as coisas estarem sendo abençoadas, ele ser preso de forma injusta, ele está na prisão, chegar para o copeiro e dizer assim, olha, eu acabei de revelar teu sonho, tu vai sair daqui amanhã, mas quando tu sair daqui, tu lembra de mim. E o copeiro esquecer ele 2 anos. Tudo isso foi preciso. Sabe que se o copeiro tivesse lembrado de José assim que saísse, qual era a influência que o copeiro tinha com o faraó? Se no dia seguinte, quando o copeiro saísse, ele chegasse para o faraó e dissesse assim, faraó, tu não sabe, tem um cara preso lá embaixo que ele lê sonhos. O homem é bom, livra ele. Sabe o que o faraó ia dizer? Então está bom, dá uma vaguinha a ele ali de garçom, de cozinheiro, manda ele mesmo lavar os pratos. Talvez fosse isso. Mas foi preciso ele passar todo esse tempo para, no momento certo, no tempo certo, ele chegar a ser governador do Egito também. Por quê? Porque ele tinha a maturidade certa. E ao invés dele se vingar dos irmãos, ele serviu os irmãos. E ele serviu toda a nação. Vamos fechar o parênteses e voltar. Então, não importa onde você esteja agora, o tempo que você está utilizando, você tem que utilizar dentro do seu propósito. Se você não sabe ainda qual é o seu propósito, queridos, primeiro você tem um grande chamado. E esse chamado é para todos nós. É ir de fazer discípulos. É a grande comissão. O Senhor lhe chamou eu e você, para que onde quer que nós estejamos, nós possamos estar formando discípulos. Esse é o meu e o seu chamado. E dentro desse chamado, Deus tem um propósito na tua vida, sabe? Você pode ser um advogado, assim como o pastor, está ganhando as pessoas lá e está pastoreando uma igreja. Você pode ser um eletricista e lá onde você está trabalhando, na residência que você vai instalar uma energia, você ser luz para aquela pessoa e falar de Cristo. Você pode ser um médico, enfim, queridos, um estudante, um universitário, aonde quer que você esteja. Deus ele tem esse chamado para a tua vida. Entenda qual é o propósito. Não precisa, como eu falei, você ser um grande missionário, ser um avivalista, mas saiba que Deus tem esse propósito e que você pode utilizar esse propósito para cumprir o chamado que Deus tem. Então, primeiro, defina qual é o propósito da sua vida. E esse propósito, com certeza, ele vai responder o porquê você está aqui. Filipenses 3, 13 e 14 diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo sabia que ainda não estava no lugar que queria, mas também sabia do seu próprio potencial. Então, amados, entenda qual é o seu propósito, assim como o apóstolo Paulo, prossiga para o alvo, gaste
o seu tempo, administre o seu tempo, planeje o seu tempo naquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. E com certeza você vai longe. E aí, da mesma forma como o tempo, ele é uma ferramenta muito importante. E o tempo passa e não volta, e a gente tem que aproveitar, nós podemos utilizá-lo, esse tempo, a nosso favor, na área das finanças. Eu vou só pontuar um pouquinho essa área das finanças, o quanto o tempo é importante para todos nós. Lembrando que o tema hoje é sobre mordomia do tempo, em saber administrar o tempo. Mas planejar e usar o tempo também a seu favor na área das finanças é muito importante, né? Então, assim, o tempo, quando nós utilizamos ele ao nosso favor nessa área, gente, ele faz algo inimaginável. Então, quanto mais cedo nós utilizarmos esse tempo a nosso favor, colheremos frutos e frutos em abundância. Um grande exemplo disso é você pensar no seu futuro e na sua aposentadoria. Quando eu estava ontem aqui ministrando para os casais e falando sobre nessa parte de finanças, eu estava falei um pouco, né, na verdade, sobre você pensar a longo prazo. Um dos pilares era fazer um investimento a longo prazo em unidade, né? Determinar quem dos dois consegue ali fazer um investimento a longo prazo e trabalhar junto isso e construir tudo isso junto. Então, queridos, hoje você está aqui, você precisa pensar nisso e dizer, poxa, como é que vai ser minha vida daqui a 20, 30 anos? Será que realmente eu estou hoje administrando o meu tempo, cuidando do meu corpo, eu consigo chegar até 30 anos, deixar com que Deus cumpra o que Ele tem para a minha vida. Minha meta é viver 90, 100, 120 anos, e eu vou conseguir estar bem lá, quando eu chegar lá, bem de saúde, bem financeiramente. Depender só da aposentadoria do governo não dá aqui para nós. Então, se você veio aqui hoje, eu queria deixar essa pequena dica para você. Não dependa só da sua aposentadoria, pelo amor de Deus, por mais que você possa hoje ganhar bem, o dinheiro ele vai se depreciando. O poder de compra nosso hoje não é o mesmo há tempos atrás. Não sei se vocês sabem, mas no ano de 2000, com R$2 a gente comprava uma Coca-Cola de 2 litros. Com R$2. Hoje, para comprar uma Coca-Cola de 2 litros, a gente precisa de R$10, pelo menos. Para vocês terem uma ideia, o nosso dinheiro ele se desvalorizou 80%. A moeda do real hoje se desvalorizou 80%. Nós, quando criamos o real aqui no Brasil, R$1 equivalia a $1. Hoje, R$1, aliás, hoje, R$1, $6 equivale, quase $6 equivale a R$1. Ao contrário. R$6 equivale a $1. 5,30, para ser mais exato, 5,40 e pouco. Então, o nosso real está tão desvalorizado que para eu ter $1 eu preciso gastar 5 e pouco. Então, amados, a moeda ela vai desvalorizar, o tempo vai fazer isso. E eu acho que para a economia se recuperar vai ser muito difícil. Então, você precisa parar hoje e pensar em usar o tempo a seu favor. Então, com pequenas atitudes hoje, você consegue fazer uma aposentadoria legal, sem depender somente do governo. Quando eu estava falando para os casais, eu citei até um exemplo. Mas antes de eu citar esse exemplo dos casais, nós temos investimentos tão simples no Tesouro Nacional em renda fixa, que você hoje pode fazer esse investimento para daqui a 10, 20, 30 anos e colher muitos frutos. Aí você pode estar pensando, mas, pastor, eu já tenho 50 anos. A Bíblia fala que a gente só consegue viver até os 80 e o que passa daquilo ali é cheio de problema. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. A minha mãe dizia, eu não vou guardar dinheiro porque não sei quando é que eu vou estar vivo, porque o futuro é a morte. Então, se você tiver com essa mentalidade, realmente não adianta. Mas, se você já tem 50 anos e você não está pensando em você, pense no seu filho, pense na sua geração. Faça um investimento para ele. Se você fizer um pequeno investimento hoje para 18, 20 anos, você vai colher muitos e muitos frutos. Um pequeno exemplo disso, até, eu não sei se vai dar para colocar uma foto aí, eu pedi para as meninas tentarem passar. Eu acabei, gente, não tendo tempo de fazer os slides, vocês me perdoem, mas eu passei umas fotos ali para a mídia, e eu não sei se eles vão conseguir colocar a primeira foto. Pronto, é bem simples, eu já passei isso no seminário de finanças, mas eu quis trazer porque isso mostra o poder do tempo, como nós estamos falando sobre mordomia do tempo.
Observe, se você guardar R$ 200 só, gente, R$ 200 eu acho que não vai fazer muita falta para mim e para você não, a não ser que você esteja com a vida financeira por aqui. Mas se você fizer uma pequena divisãozinha, um pequeno recurso, você consegue separar R$ 200. Se você guardar ele por 30 anos, olha lá no final, depois de 30 anos, quanto que você vai ter? R$ 625.182. Isso você colocando no investimento que dê 12% ao ano. Aí você pode me perguntar, mas como que eu faço isso? É difícil? Não. Hoje, a taxa de juros está tão alta que hoje qualquer investimento que você faz na renda fixa é 15% ao ano, ou próximo a isso. Só que, claro, essa taxa ela não vai ficar por 30 anos. Vai ter momentos que ela vai oscilar, ela vai descer. Mas, amados, nós temos inúmeros investimentos e alternativas para conseguir manter essa taxa de 12% ao ano. Ah, mas eu não sei fazer isso. Mas a gente estuda um pouquinho, pega um pouco do conselho, vem para um seminário de finanças que eu for fazer outra vez, pega um YouTube aí que ele vai te ensinar, fala com o teu gerente do banco, queridos, basta você querer. Sabe, utilizar seu tempo ao invés de estar mexendo no celular, no Instagram, pega vídeo no YouTube e vai estudar, vai se capacitar. Deus dá de acordo com a capacidade. Então é uma coisa muito simples. Se você parar hoje e pegar R$ 500 e guardar para o seu filho, talvez se você hoje está aqui e tenha filhos, sua vida já está um pouquinho mais equilibrada. Então, verifique se dá para separar R$ 500 para abençoar seu filho. R$ 500 para 18 anos vai dar 358 mil. Se você pegar R$ 500 só por 18 anos, quando seu filho completar 18 anos, você vai ter 358 mil na conta para ele. Você pode abençoá-lo com o intercâmbio, você pode abençoá-lo com o pagamento de uma faculdade, você pode abençoar com um carro novo, vai que ele estuda, passa numa pública aí, apesar de que as públicas não estão lá essas coisas todas. Enfim, você pode deixar o seu filho com uma aposentadoria, porque sabia que 358 mil hoje, guardado numa renda fixa, hoje, ela te dá pelo menos R$ 3.500 por mês? Imagine você ter esse dinheiro aplicado e todo mês você ter um salário de R$ 3.500. Talvez é muito mais, seu filho com 18 anos, ganhando uma mesada de R$ 3.500 por mês. É muito mais do que muitos de nós, com 18 anos, ganhamos. O equivalente a, no mínimo, 2 salários mínimos. Então, são pequenas atitudes que você vai utilizar o tempo a seu favor. Por isso que eu falo, planeje o seu tempo. Administre bem o seu tempo. Não desperdice nada. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, vai organizar a sua situação financeira, vai separar um dinheirinho e você vai aplicar em algum lugar, Banco Inter, Nubank, seja lá onde for, vai fazer uma renda fixa e você vai aplicar e começar a se doutrinar e disciplinar, fazer pequenas aplicações por um período maior. Quanto mais tempo passa, maior a lucratividade. Olha o exemplo dos R$ 200. Em 20 anos, ele rendeu 186. 20 anos, ele foi para 186. Mas em 30, ele foi para 625. Ou seja, 10 anos só depois dos 20, não é verdade? Ele mais do que dobrou. Ele, na verdade, mais do que triplicou em 10 anos o que ele fez em 20. Isso é o poder do tempo. Isso é o poder dos juros compostos. Então, se você conseguiu guardar em 20, guarda 30, que o teu dinheiro vai mais do que triplicar. Isso é muito importante. Então, essa tabelinha é só um exemplo do que você pode, de como você, na verdade, pode utilizar o tempo a seu favor. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estou vendo que tem muitos jovens aqui. Então, planeje, organize seu tempo, faça pequenos investimentos. Eu passei uma segunda foto, que é o exemplo do Tesouro Nacional, que muitas das pessoas, às vezes, não sabem dizer assim, onde eu invisto, eu não sei. Tem inúmeros tesouros nacionais. Isso aqui é você investir no país. Não é, na verdade, investir no país. Você está emprestando dinheiro para o país. Entendeu? Então, se você pegar investimentos, qualquer um desses aqui, você vai estar seguro e você vai também investir por anos e ter um retorno excepcional. Por exemplo, aquele lá de cima, ó, Tesouro Prefixado 2032 a 14%. Lembra que eu falei que hoje a taxa está 15%, mas ninguém sabe daqui os próximos anos que ela pode baixar?
Se você fizer um investimento naquele prefixado ali, ele está te garantindo que até 2032 ele vai te dar 14,61%. Então é só você entrar no site, clicar lá naquele botãozinho ali, ó, simule, e você faz uma simulação muito simples, e você coloca lá, se eu investir tantos por mês, naquele ali, quanto que vai render? Ele puxa um cálculo rapidinho de quanto você vai ter em 2032. O que eu falei ontem para casais, eu estava conversando com minha esposa, a gente fez um pequeno investimento, que foi para 2050, que é justamente esse aqui, ó. Tesouro IPCA 2050. É até a próxima foto, se quiser passar aí. Se você pegar 15 mil reais só, foi o exemplo que eu dei ontem. Se você pegar somente 15 mil reais, que você, mas 15 mil reais é muita coisa. Mas dá para você se organizar e pegar 15 mil reais. Investir lá naquele Tesouro IPCA 2050, joga lá, esquece. Não precisa investir mais nada. É só os 15 e deixou lá. Valor líquido resgatado, lá embaixo, ó, 217.865, lá em 2050. Você vai tirar aquele valor. Você diz, rapaz, não sei nem se eu vou estar vivo daqui para lá. Se você não tiver metas e propósitos e não acreditar no que Deus pode fazer na tua vida, amém. Mas se você acreditar que Deus tem muito mais para a tua vida, que em 2050 você ainda vai estar saudável, fazendo muito mais para Deus, glorificando a Deus, você ainda vai ter um saldozinho na conta para fazer um cruzeiro, para viajar, para conhecer Paris, para ir para os Estados Unidos. Eu e a minha esposa, em 2050, nós vamos estar com 60 anos. Na verdade, eu mais, ela menos. Vou estar com um pouquinho mais de 60, mas eu tenho certeza que eu ainda vou estar bonitão, sarado, saudável. E aí eu vou olhar para ela e dizer assim, vamos para a Torre Eiffel, vamos para, que ela quer muito ir agora, porque ela assiste dorama, vamos para a Coreia do Sul, viver um K-drama. Aí eu chego lá naquela pista com ela, boto um cadeadozinho lá do romance, vou ver na ponte as águas dançando de acordo com a música, pegando na mão, eu posso pegar na sua mão? Entendeu? Simplesmente com 15 mil reais que nós vamos guardar agora, eu vou fazer isso em 2060 em nome de Jesus. Nós vamos antes. 2060 não, 2050. Tu já quer ir antes? Enfim, gente, eu já estou finalizando para abrir para as perguntas, mas eu queria mostrar para você o poder do tempo, que você pode utilizar o tempo a seu favor. Então, seja um bom mordomo do tempo. Administre bem o seu tempo. E nas finanças, utilize ele a seu favor, porque você pode fazer muitas coisas. Você pode, com uma pequena atitude hoje, com a vírgulazinha que você mudar hoje na sua vida, você pode mudar a sua história. Você pode chegar daqui a 30 anos e estar com uma aposentadoria melhor, estar vivendo bem, porque você soube fazer isso hoje, você soube usar o tempo, você soube administrar o tempo. E, claro, tem investimentos que rendem mais do que isso. Só que isso é assunto para outros dias. Tem investimentos em ações, tem investimento em renda fixa, tem investimento em criptomoeda. Assim, quem investiu em Bitcoin, por exemplo, Bitcoin subiu extraordinariamente. Mas não é o assunto de hoje. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que você tem a oportunidade hoje de ter esse entendimento e usar o tempo a seu favor. Amém, amados? Eu vou deixar vocês agora com as perguntas e respostas. Se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, nós vamos tirar esse tempinho. Não sei se eu vou saber responder tudo, mas eu tenho certeza que o que eu puder ajudar, estarei aqui para fazer isso. Amém?